4 de novembro de 2005. Estamos aqui na cidade de Hortolândia, na casa do irmão Nilson, junto com a Cibele, a qual ela vai começar a relatar uma grande obra que Deus fez na vida dela. E junto com seu pai. Junto com o irmão. Junto com seu pai, o irmão Carlito, ancião do Maranhão, que está envolvido nesta obra, e o irmão José Luiz Chances, ancião do Tucuruvi. Cibele, relata para nós essa grande obra que Deus fez na sua vida. Então, meu nome é Cibele do Amaral Marques, tenho hoje a idade de 25 anos, onde eu residi, nasci na cidade de Salmourão e residi toda a minha mocidade nessa cidade. Fui selada com a promessa no dia 12 de 12 de 1990, com a idade de 10 anos. No dia 13 de 12 de 1990, o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo. Fui auxiliar de jovens na cidade de Salmourão por 2 anos, onde o Senhor muito abençoou. Tinha por cooperador de jovens nosso querido irmão Celso, cooperador oficial nosso querido irmão José Aparecido Teixeira, conhecido como irmão Cidinho. Com a idade de 12 anos, indo numa reunião de jovens na cidade de Salmourão, o Senhor usava do teu filho na palavra, o Senhor dizia que tinha alguém que ali ia passar um cálice muito amargo. Naquela semana era para ficar preparado, que o Senhor ia fazer a pessoa passar por um cálice muito amargo. Estando eu com a minha mãe, falei para minha mãe: mãe, essa palavra vai cumprir na minha vida. E naquela semana apareceu uma dor muito forte na minha coluna, onde doía muito, e minha mãe me levando ao médico na cidade de Marília. Passando por vários exames, o médico constatou uma enfermidade muito grave na minha coluna, onde necessitava fazer urgentemente exercícios físicos, sendo um deles o principal a natação. Eu e meus pais conversando com o ministério, passando para eles o caso. Eles então decidiram que tinha que seguir as instruções médicas. E assim fui matriculada numa escola na cidade de Oswaldo Cruz, escola essa com o nome de Espásio. E ali comecei a frequentar aquelas aulas, tinha um professor chamado Márcio Zaparoli. Eu ia toda terça-feira naquela natação, onde muitas crianças também faziam aula junto comigo. E numa terça-feira, chegando eu naquela sala de natação, só tinha eu e mais um menino com a idade de 5 anos aproximadamente. Perguntei àquele professor por que só tinha eu naquela aula, sempre tinha mais colegas. Ele olhou para mim e respondeu: hoje vou adiantar essa aula. Adiantei todas as aulas, não liguei para você porque você veio de fora. Eu tenho um compromisso, preciso adiantar a aula. E assim comecei a fazer aqueles exercícios. E em determinado momento, aquele homem, aquele indivíduo tomado por um espírito maligno, se apoderou do meu corpo e tentou abusar sexualmente do meu corpo. Naquela hora eu levei meus pensamentos ao céu. O Senhor me fez lembrar da palavra, onde que uma jovem passaria por um cálice amargo. Comecei a clamar ao nosso Deus, em voz alta, gritando: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Naquele momento, aquela criança de 5 anos foi acometida por um choro muito forte, um choro muito alto. E naquele momento, aquela secretária ouviu o grito daquela criança, bateu na porta, e na hora que ela bateu na porta, o Senhor me apoderou de uma força muito grande, consegui empurrar aquele indivíduo, saí correndo aqueles corredores daquela academia, e chegando lá no vestuário, me trocando, muito abalada, chorando muito. Voltei para aquela portaria, eu estava trancada dentro daquela academia. Fiquei mais de 1 hora trancada, sem saber o que fazer, só chorando e clamando a Deus. Não havia mais professor, não havia mais aluno e ninguém para me socorrer. Depois de 1 hora aproximadamente, aquela secretária voltou, abriu aquela porta e disse: ah, moça, te esqueci aqui, fui almoçar, esqueci que você estava aqui. Saí chorando naquelas ruas, clamando a Deus, pedindo força para o Senhor. Chegando na cidade de Salmourão, muito triste, comecei a tocar o órgão e chorando muito, não tinha força, tinha vergonha de contar para os meus pais o que tinha acontecido. E minha mãe olhou para mim e perguntou: o que aconteceu lá? O que está acontecendo que você está assim tão triste? Contei para minha mãe o que aconteceu, ela passando para o meu pai. Meu pai se revoltou muito, ficou muito aflito. Procuramos uma autoridade na cidade que era amigo da família.
Este levou a gente para o Oswaldo Cruz, onde foi feito um laudo médico e tinha constatado aquele tentado violento ao pudor. E assim começou, registramos um boletim de ocorrência e começou uma batalha judicial, onde essa batalha judicial durou por mais de 4 anos, onde fui depor várias vezes naquele fórum e eu só tinha comigo o promotor, porque não tinha condições financeiras para pagar advogado. Aquele moço muito conhecido na cidade, muito conhecido na região, com muita condição financeira, tinha com ele 5 advogados. E eu só tinha o promotor e Deus ao meu favor, e buscando a palavra sempre naquela causa, o Senhor falava que a vitória ia ser minha. O Senhor era o advogado dos advogados, juiz dos juízes, que o Senhor assinava onde tinha que assinar. Em um dia de muita humilhação, naquele fórum, naquele depoimento, onde aquele moço falava que não estava no dia, onde ele contratou mais de 10 testemunhas para dizer que não estava no dia naquela sala de aula, e eu sozinha, não tinha nada, só aquele laudo médico para provar o que tinha acontecido. Eu ia congregar com a minha mãe e o meu pai, o Senhor falou pela palavra: fica em paz, o que hoje é não para o homem, amanhã vai ser sim. Tudo que você está passando é para a honra e glória do meu nome no futuro. E ali começou um sofrimento muito grande. Muitas noites de sono perdi, muitas noites de sono chorando, lembrando de que tinha acontecido e sem entender por que eu tão nova tinha que passar por aquilo. Mas o Senhor sempre me deu força, fui levantada para auxiliar de jovens. O Senhor abençoou grandemente a minha mocidade. Em determinada época da minha vida, o Senhor preparou de prestar o vestibular para o curso de Direito na cidade de Adamantina, onde o Senhor deu a graça também de passar naquele vestibular. Não tendo eu condições de fazer aquela faculdade, não tinha condições financeiras, fiz o primeiro mês, segundo mês meus pais chegaram e conversaram: não dá, não tem condições, é muito caro, os livros são caros, como você vai fazer, não tem como. Eu buscando a palavra, o Senhor mandou a palavra: vou mudar a lei, vou criar uma lei nova para te favorecer na terra. No outro dia, indo para a faculdade, um colega chegou: você ficou sabendo? Se agora saiu uma lei, aprovou uma bolsa de estudo, vai fazer a inscrição. Fiz aquela inscrição pela fé, o Senhor abençoou, eu consegui aquela bolsa e comecei a frequentar aquele curso. Frequentando aquele curso, o Senhor muito abençoou em todas as matérias. Em um determinado dia entrou um professor para dar aula para mim de processual, direito processual penal. E aquele professor, quando entrou naquela sala, eu me lembrei, era um dos advogados daquele moço. Olhando para aquele professor, senti uma grande tristeza na minha alma, de lembrar tantas coisas que ele tinha falado perante o tribunal. E aquele professor, me reconhecendo depois da aula, veio conversar comigo e pediu para mim que voltasse à justiça, que retirasse aquela queixa, que perdoasse o moço na justiça. Eu olhei para ele e falei para ele: eu preciso buscar a palavra. Buscando a palavra com a minha família, o Senhor mandou a palavra dizendo a resposta do crente assim: sim, não, não. Você pediu justiça, eu fiz justiça, não põe a tua mão. Voltando àquela faculdade, falei para ele: olha, busquei a palavra, o Senhor disse que o crente é assim, sim, não, não. Já disse o que é, não posso voltar atrás. E a partir daquele momento começou uma grande perseguição na minha vida. E saindo a sentença daquele moço, ele foi condenado a 6 anos de regime fechado. E com aquela sentença ele saiu, fugiu para outro estado, ninguém encontrava. E eu sempre clamava a Deus para que o Senhor fizesse uma obra, pois a cidade era pequena, todos cobravam, queriam saber onde ele estava. Quando faltava 3 meses para prescrever a pena dele, porque se ele ficasse foragido por mais 3 meses, acabava aquela pena, prescrevia, e ele não tinha que pagar por nada. Ele foi dar entrada nos papéis do seu casamento e a justiça conseguiu encontrar e ele foi pego. Depois desse dia começou uma grande prova na minha vida, uma grande tortura. Naquela faculdade, a primeira coisa que aconteceu, um dia acabando a prova mais cedo, ligando para minha mãe para conversar com ela no telefone público, meus olhos foram tapados por 2 indivíduos e um daqueles olhos falava para mim: moça, vai até o final do estacionamento, ali tem um carro preto, encosta naquele carro, tem alguém te esperando lá, não fuja, não grita, qualquer reação sua a gente atira. Eu indo para aquele estacionamento em grande choro, clamando a Deus para que Deus guardasse a minha vida. Chegando no final daquele estacionamento,
Aquela pessoa conversou comigo e falou para mim, vinha mandado do Márcio, você conhece? Falei, conheço. Era agosto, ele disse para mim, você tem até setembro para voltar à justiça e retirar essa queixa, dizer que é mentira. Se você não fizer isso, você vai morrer. Não procure a polícia, não procure a autoridade. Nós temos dentro da polícia pessoas do nosso lado. Qualquer queixa que você fizer nessas delegacias da região, nós saberemos. Aquilo eu voltei para São Mourão, em grande tristeza. Voltei para meus pais. Meus pais então aconselharam a fazer sim um boletim de ocorrência. Fizemos o boletim de ocorrência, mas a cada boletim ameaças, tortura aumentava mais. E no outro dia na faculdade, estando tendo uma conferência jurídica naquela faculdade, muita gente de fora, milhares de alunos se juntaram num agrupamento. E eu saindo daquele lugar, daquele salão, na hora que terminou aquela conferência, fui empurrada por um moço, caí em cima do meu cotovelo onde vinha deslocar. Ele olhou para mim e disse, isso é só o começo, hoje está só começando o que vamos fazer com você. E aquela aflição tomou conta da minha alma, não tinha ninguém para conversar, não podia falar para ninguém naquela faculdade que eu estava passando. Voltei para os meus pais e começamos a orar e buscar a palavra, e o Senhor sempre falando que ainda tinha cálice amargo para passar, que tinha lágrimas de sangue para chorar, mas que tudo era para a honra e glória do nome do Senhor. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, o Senhor preparou um estágio na empresa de São Paulo, uma empresa sadia, onde alegrou muito meu coração, porque era o que eu gostava de fazer, e o Senhor me colocou lá também por misericórdia de Deus, e comecei a frequentar aquele emprego, e lá o Senhor também me abençoou, e por um tempo cessou todas aquelas ameaças, achei que estava liberta. Santo é o nome do Senhor, oh Jesus, aleluia, santo é o teu nome. Agora eu vou contar uma parte que sinto te contar, que vai ficar gravado na fita, para a mocidade que está ouvindo a fita. Buscar de Deus a consagração, buscar de Deus ouvir os conselhos do pai, da mãe, do cooperador, dos mais velhos. Eu, quando fui para aquela cidade, o Senhor estava me abençoando, tinha promessas na minha vida, mas apareceu um prato na minha vida, um determinado moço começou a se interessar por mim, e eu, sem a guia de Deus, comecei a namorar esse moço contra a vontade de meus pais, não aceitava, a família não aceitava, o cooperador não se alegrou, ninguém se alegrava, o moço era de estranha fé, e aquele moço veio a batizar, e uma vez, estando na minha casa, fui para passeio na cidade de São Mourão, tinha os irmãos de fora na minha casa, e fica aqui também o ensinamento. A profecia verdadeira vem da tribuna, a profecia verdadeira vem do céu. Naquela sala, naquele dia, estando eu e aquele moço na sala da minha casa, foi profetizado que aquele casamento era de Deus, que aquele casamento ia ser de grande honra, que a minha festa ia ser falada, que eu ia ter filhos abençoados por Deus e que o nosso matrimônio seria comentado. Eu agarrei naquela profecia porque o desejo da carne era maior que o espírito, a carne falou mais alto. Agarrei naquela profecia, meu pai e minha mãe não teve mais força para falar, porque a profecia já tinha confirmado. Eu, morando na cidade de São Paulo, marquei a data daquele casamento e casei com esse moço. Santo é o nome do Senhor. E morando na cidade de São Paulo com ele, santo é o nome do Senhor. Muito sofri naquele lugar, onde aquele moço, no primeiro dia de casamento, relatou para mim que tinha um problema onde ele não podia se relacionar com moça, ele não era homem, foi enganada por ele. Santo Senhor. E aquele moço falava pra mim que tinha uma doença, que era pra mim ter paciência e esperar que ele seria curado. Eu não tinha força de contar pra minha família, porque eu fui desobediente. Não tinha força pra ligar pro cooperador, porque eu fui desobediente. Mas naquela aflição,
pela depressão. Fiquei 3 meses em cima de uma cama. Nem tomar banho eu tinha vontade de tomar. E aquele moço sempre ausente na minha vida, grande na minha tristeza. Tem que disfarçar um sorriso no rosto pro pai e pra mãe. Mas só Deus sabia como estava minha alma. E meu pai um dia ligando falou para mim: vem pra São Mourão, vou buscar a sua mudança, vem morar conosco, ficam aqui até ver o que Deus vai fazer. E lá o Senhor abriu os caminhos, fui pra cidade de Araçatuba com esse moço. Lá o Senhor preparou um serviço para mim, uma determinada empresa. E ali fiquei, o Senhor começou a abençoar materialmente. Mas aí quando entrei naquele emprego, na primeira semana que entrei naquele emprego, o telefone tocando, era uma voz que falava pra mim, um homem falava pra mim: você sabe quem está falando? E eu falava: não sei quem está falando. Você não conhece mais a minha voz? Mas eu não me esqueci de você. Tudo começou de novo. Onde você for, Sibélia, onde você for, nós iremos atrás de você. Você não vai ficar viva, você vai morrer. Eu desligando aquele telefone, grande aflição. Comecei a pensar comigo: Senhor, vai começar tudo de novo na minha vida. Chegando em casa, não tinha pra quem contar, não tinha com quem falar. Tinha dó dos meus pais de falar o que estava acontecendo, e aguentei muitas ameaças por muito tempo sozinha. E num determinado tempo, contando para meus pais o que estava acontecendo, porque já não estava mais aguentando a prova. Era a prova no matrimônio, era a prova da perseguição. Não aguentava mais. Buscando a palavra, o Senhor mandou a palavra: se prepara, você hoje foi escolhida como Jó. O inimigo pediu permissão ao Senhor para tocar em tudo que era de Jó. O diabo também pediu permissão para o Senhor para tocar em você, em tudo que é teu. E o Senhor deu permissão porque Ele disse que se agradou de ti, que Ele viu em você força para passar tudo que você tem que passar. Se prepara, porque você vai ficar como Jó, vai ficar na cinza, no pó. Vão te tirar tudo que você tem. Santo Senhor. Depois daquela palavra, as ameaças aumentaram. O telefone não parava de tocar, a caixa postal cheia de ameaça de morte. Meus pais em grande aflição, não podia sair de lá, tinha que trabalhar. E aconteceu naquela semana, conversando com o delegado disse pra mim: olha, Sibélia, nós temos uma grande suspeita. Temos suspeita que uma pessoa muito próxima de você que está fazendo essas ameaças, porque a pessoa só liga quando você está sozinha. Como que a pessoa sabe? Então nós vamos fazer o seguinte: vamos trocar o número do seu telefone. E trocando o número daquele telefone, ele falou: esse telefone, só você e seu esposo que vai ter esse número desse telefone, mais ninguém, porque a gente quer tirar uma dúvida. Santo nome do Senhor. E eu passando, troquei o número daquele telefone, a telefone que ligou no meu celular, passando o novo número daquela casa. Isso foi às 3 horas da tarde. Quando eu cheguei na minha casa, às 5 horas da tarde, a caixa postal já estava cheia. Só eu sabia aquele número. Santo Senhor, assim minha mente entrou em confusão. Como pode? Ninguém sabe como pode. Voltando àquela delegacia, o delegado falou pra mim: me dá o seu celular. Vai fazer uma investigação nesse celular, porque o problema tá nesse celular. Foi descoberto pela investigação que o meu celular era clonado. Tudo que eu falava, tudo dos meus passos, eles sabiam, me controlavam pelo celular. Todas as conversas com a minha mãe, eles escutavam. Santo nome do Senhor. O delegado olhando pra mim disse: olha, quem fez isso é alguém que tá do seu lado, porque pra colar um celular precisa do original. Quem foi que deu? E aqui na minha tristeza aumentava. Eu orava assim pro Senhor e falava: Senhor, eu errei, eu sei que eu errei. Mas, Senhor, eu fui fiel na tua mocidade. Senhor, não conheci moço nenhum, ó Deus bendito. Nem essa pessoa que está comigo no meu corpo não tocou. Sei que tu ainda tem poder de fazer uma obra. Depois daqueles telefonemas, um dia estava na minha casa de manhã, saía para trabalhar na terça-feira às 9 horas. Aquela pessoa saiu de manhã e disse pra mim: vou trabalhar e volto para te buscar para levar no emprego. Santo Senhor. E eu disse: tá bom. Ele saiu, passou uns 20 minutos, peguei no sono de novo. Santo Senhor.
E quando acordei, fui para o banheiro para tomar banho, para me arrumar, não saiu água daquele chuveiro. Achei estranho porque sempre tinha. Abri a porta daquela cozinha para verificar o registro. Quando abri a porta da cozinha, me deparei com 2 elementos na área da minha cozinha. Onde aqueles elementos me empurraram para dentro daquela casa. Me levaram para dentro daquele quarto. Onde trancaram aquela porta. E muito judiou no meu corpo. Muita humilhação passei naquele dia. E clamando ao Senhor. Sempre clamando ao Senhor. Eles me disseram: é fácil acabar com tudo isso, moça. Vai na justiça. Retira queixo. Fala que é mentira. Tudo acaba. Eu sempre falava: não posso. Foi o Senhor que fez. Não fui eu. Assim aqueles moços saíram e deixaram trancada dentro do meu quarto. Levaram a chave da minha casa, do portão. Me deixaram trancada. Eu sempre ficava com o celular perto do meu quarto, debaixo das cobertas. Aquele dia peguei aquele celular, liguei pra polícia. A polícia veio, arrombou aquele portão, arrombou a porta do meu quarto. E quando eu naquela situação, fui levando novamente ao hospital para fazer perícia, novamente à delegacia. E aquela ponta policial feminina olhou pra mim e falou: moça, mas como pode? Não tem nem sinal de arrombamento na sua porta, não tem sinal de arrombamento no seu portão. Fica difícil pra autoridade descobrir quem tá fazendo isso. Entra na sua casa com as próprias chaves. E aquilo clamou: meu Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Me conversaram com meus pais, eles têm implorado, a família começou a toda orar e ficava de hospital pra casa, pra São Mourão. E um determinado dia, Senhor, eu cheguei do meu serviço, fui lavar aquele quintal. Quando eu cheguei na parte da frente, passou um moço, olhou pra mim e disse: moça, aceita comprar trufas? Santo Senhor. Eu falei: aceito. Quanto é sua trufa? Ele falou o preço. Peguei o dinheiro, comprei, paguei, comi na frente
então pegou minhas malas e minha mudança, levou para a cidade de São Mourão. Aquele moço ficou ainda morando com a minha irmã. Olha, ele dizia que não sabia o que estava acontecendo com ele, que ele estava revoltado com a situação. E assim ficou irritado, procurando o ministério ainda. E eu indo para São Mourão, o meu pai falou, minha mãe conversou comigo e disse, estavam pensando em te mandar para Portugal. Quando eles falaram aquilo, eu falei, Senhor, vou para outro país agora, deixar tudo aqui. Quando que eu vou acabar esse estudo? Quando que eu vou acabar a parte da música? Toda vez que começa, interrompe. Um grande choro, vou buscar a palavra. E da boca do cooperador de jovens, o Senhor falava, Salmos 23 da sua vida. Aonde você estiver aqui, vai. Lá vou entrar primeiro. Onde você for, eu vou abençoar. E lá onde você for, lá eu vou te libertar. Conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, mas eu quero um sinal que é pra mim ir pra esse país. Preciso que alguém deles apareça, que alguém deles desligue, pra mim ter certeza que ia pra mim. Ninguém sabia de nada que eu tava passando em Portugal. Naquela semana, minha mãe encontrou na mãe do nosso irmão Cidinho. Ela disse, irmã Néia, tem uma notícia pra você. O Jebs, que é o filho do irmão Cidinho, está vindo pro Brasil, chega quarta-feira e vai na sua casa. Quando minha mãe me contou aquilo, senti que era confirmação de Deus. Falei, pode ligar pro irmão Cidinho. Meu pai ligando pro irmão Cidinho, contou o que estava acontecendo. Ele um grande amor, muito amor. Disse, pode mandar ela pra cá, o tempo que for necessário. Nós vamos acolher a sua filha aqui. E fica em paz que aqui Deus vai fazer uma obra. Aí veio a parte que a gente não tinha condições de pagar essa passagem. Era muito caro, era muito dinheiro. E o filho do irmão Cidinho voltava numa determinada data com um casal de irmãos portugueses. Eu tinha que voltar com eles, porque ficava mais fácil a travessia estando com portugueses. E aquele moço foi atrás de passagem, não achava passagem. E eu ficava triste, porque falava, Senhor, eu vou ter que ir em outro voo, andei de avião, não sei nem como que faz. Aquele moço no dia me ligou e falou, Sibeli, sua fé é grande mesmo, acredita que uma moça desistiu, o lugar é seu, você vai no mesmo voo que eu. Senhor. E aí fomos providenciar, Deus usou do patrão dos meus pais. Olha, aquele patrão sentiu da parte de Deus de ajudar naquela viagem. Comprei o passei o passaporte, compramos a passagem, marcamos a viagem. No dia 15 de outubro embarquei para aquele país. Quando estava naquele aeroporto, seu Senhor, a minha mãe chorando muito, com meu sobrinho, minha irmã. Eu olhei para eles e falei, Senhor, será quando eu vou ver agora? E com grande tristeza parti para aquele país. Em grande lágrimas, chorei quase a viagem inteira, porque não sabia o que me esperava. Naquele avião, aquelas pessoas, aqueles irmãozinhos iam conversando comigo e falavam, olha, Sibeli, vai em comunhão, porque tá barrando muitas pessoas na fronteira. Vai em comunhão, é só misericórdia de Deus pra você conseguir entrar. Eu fui em comunhão quando eu cheguei na Espanha, tinha que passar pela fronteira. Cheguei naquela fila, fui a primeira. Aí eu falei, Senhor, eu não tô aqui a passeio, não vim a diversão, não vim por lazer, nem por cultura. Eu vim aqui, Senhor, pra ficar livre de uma prova que Tu mesmo colocou na minha vida. Me ajude, Senhor, a passar essa fronteira. Fui chamada, fui a primeiro, meu passaporte foi o primeiro a ser visto. Aquele moço, nós somos 4 pro balcão, pegou meu passaporte primeiro, olhou e disse, senhorita Sibeli. Eu disse sim. Ele disse, seja bem-vinda no nosso país. Me perguntou sim o que eu estava fazendo naquele lugar. Santo Senhor, entrei. Pra confirmação que era Deus na minha vida. Aquele moço, filho do irmão Cidinho, já era cidadão português, já tinha passaporte de cidadão português, não precisava mais se justificar para a entrada. E ele ficou barrado, teve um erro no passaporte. O guarda errou o documento e deixou ele barrado para confirmação que era realmente para mim entrar. Quando entrei no outro dia, ficamos sabendo pelo jornal portugueses que foi o deportado daquele voo que eu viajei mais de 30 brasileiros. E o Senhor me abençoou que eu entrei naquele país. E grande foi a minha
Senhor de Deus foi embora. E como em Portugal a ligação fica muito cara, ligação internacional, não dava pra mim ficar falando sempre com meus pais aqui no Brasil. Então o que a gente utilizava muito na cidade de Portugal era o e-mail, computador, porque ficava mais barato e mais fácil. Então a gente passava informação pro Brasil do que estava acontecendo através de e-mail. E eu tinha uma colega que é testemunhada dessa graça, que ela tinha também na casa dela computador. E através do MSN nós como se comunicava, contava o que estava acontecendo, porque eu estava procurando emprego, o Senhor estava abençoando, abrindo as portas. O Senhor realmente preparou um emprego para mim naquela semana, mas por permissão de Deus não comecei a trabalhar pelo que veio ocorrer. Então, através daquele e-mail, instalava um vírus no meu computador, que era no computador que ficava no meu quarto, uma propaganda em determinado lugar. Eu abri inocentemente aquele e-mail, aquela propaganda, e naquela propaganda existia um vírus chamado Cavalo de Troia, onde aquele vírus fica tudo que você fala, tudo que você faz dentro daquele computador, outra pessoa também tem acesso, santo o nome do Senhor, mas eu abri aquele e-mail, mas nunca imaginei que estava acontecendo aquilo no meu computador. Continuei a conversar com essa amiga, falava que estava em Portugal, santo o nome do Senhor, e de repente no meu e-mail, onde eu criei um e-mail em Portugal, um e-mail novo já por segurança, com outros nomes, com outros endereços, para as pessoas não conseguirem me identificar. Nesse mesmo e-mail, que ninguém tinha esse e-mail, apareceu uma mensagem onde perguntava: onde você está? Santo o nome do Senhor. E naquele e-mail eu fiquei muito assustada já com aquele e-mail, porque já comecei a sentir que já era o início de uma nova ameaça. Eu chamei o cooperador irmão Cidinho, ele olhando aquele e-mail e falou pra mim: fique em paz, estão só querendo te assustar, e não é nada. Eu fiquei em paz realmente naquele dia, mas aí as ameaças começaram de novo por e-mail, um e-mail mais tenebroso que o outro, querendo saber: sei que você saiu do Brasil, sei que você foi para a Europa, foi levado pelo filho do irmão Cidinho, queremos saber onde você está, santo o nome do Senhor. E assim, o irmão Cidinho começou já a ficar em aflição, ficar preocupado, não queríamos contar nada pro meu pai por enquanto, nem pra minha mãe. E assim guardamos o segredo por um determinado tempo, mas acontece que no meu e-mail começou as pessoas ameaçam no meu e-mail, começou a minha ameaça no e-mail do filho do irmão Cidinho também, falando para ele, oferecendo dinheiro para ele me matar naquela cidade, onde no e-mail estava escrito: peça o que você quiser, propriedades, bens materiais, o que você quiser, passa o número da sua conta, se você der um fim nela nesse país, a gente vai te pagar muito bem. É fácil acabar com ela, põe veneno na comida dela e ela morre, santo Senhor. Saindo aquele meio, aquele moço chorando muito, santo nome do Senhor. Olhou para mim, glória, santo Senhor. Olhando com lágrimas para mim, disse: oh, Sibeli, só Deus na tua vida, santo teu nome. Nós achamos que a gente estava te ajudando, olha o que aconteceu. Se a gente soubesse que ia acontecer isso, não tinha instalado o seu e-mail no computador. Santo nome. E ali começou a grande atenção naquela família. Todos os dias chegava por barzinhos de e-mail naquele computador, um pior, um mais tenebroso que o outro. Sempre querendo saber onde eu estava. Em princípio queriam só saber onde estava, então eu ficava tranquila, pois ainda não descobriram. Mas como o homem é falso, o homem trai, o homem apunhala pelas costas, só Deus que é o amigo verdadeiro. O homem, por muito dinheiro, traiu a minha confiança. Santo Senhor, forneceu o meu endereço, falou onde eu estava. Santo nome do Senhor. E aqueles bandidos conseguiram descobrir aonde que eu estava. E um dia indo na igreja, o Senhor usou na boca do nosso irmão Vigílio, ancião mais velho de Lisboa, daquele culto, o Senhor dando a palavra. Salmos 23, conta Jesus, a confirmar a palavra que eu busquei para ir lá. E naquela parte que fala do vale da sombra da morte, Deus tomou o irmão Josias de uma virtude muito grande. Perdoa o irmão Virgílio de uma virtude muito grande. E ele falava: eis que eu vejo na
vida de alguém, o inferno todo se levantando. Hoje à meia-noite começa o inferno na sua vida. Você vai passar mais uma vez pelo vale da sombra da morte. Se prepara. A morte vai encontrar com você de novo, mas ela não vai ter poder sobre o teu corpo. Ali o Senhor me tomou numa virtude muito grande. Comecei a manifestar a promessa. A irmã Dora estava do meu lado, esposa do irmão Cidinho. Eu estou falando uma virtude muito grande. Saímos daquele culto, eu olhava pra ela olhava pra mim. Só os nossos olhares já falavam tudo. A gente sabia que aquela palavra ia cumprir na nossa vida. Chegando naquele apartamento, naqueles dias, quando abri a porta daquela casa, o nome do Senhor, foi acometida por uma enxaqueca muito forte. Minha cabeça começou a doer muito. Santo Deus, aleluia. Aquele moço foi até aquele quarto e de repente eu escutei do quarto um grito: Senhor Jesus, cobre a nós com teu sangue. Quando chegamos naquele quarto, ele olhando para frente daquele computador, ele balançava a cabeça e chorava. Eu falava: olha aqui o que tem aqui. O e-mail onde constava o endereço e constava o número do apartamento. E embaixo falava: estamos aqui embaixo, já chegamos. Senhor, aquilo meu coração se entristeceu. Eu clamava ao Senhor e perguntava: Senhor, onde foi que eu errei? Senhor, por que tudo isso na minha vida? Senhor, senta essa prova na minha vida. Ou me tira desse mundo, porque eu não aguento mais. Eu não senti ligando pra minha família, contando para os meus pais o que estava acontecendo. A aflição tomou aqui no Brasil, a igualdade, a mocidade, Senhor, a família. Todos que me conheciam começaram a orar. Senhor, e naquela casa do nosso irmão Cidinho, a aflição era muito grande, não tinha espaço para conversa, era só lágrima. Um olhava para o outro e só chorava. O irmão Cidinho me encontrava no corredor daquele apartamento, abraçava e chorava. O James me encontrava, abraçava e chorava. O André, a irmã Dora, era só choro, não tinha mais consolo. E aquelas pessoas precisavam trabalhar. E agora, sabendo que eles estavam lá, chamamos a autoridade portuguesa. Aquela autoridade fez tudo aquilo que eles viviam, um mais aterrorizante que o outro. Olhou para mim e falou: nunca vi um negócio desse. Em toda a carreira da minha vida, eu nunca vi uma coisa dessa. Se a gente pegar esses elementos aqui de Portugal, eles não saem mais. Senhor. E aquela autoridade prestativa deu todo o apoio necessário, da parte que eles podiam fazer, para toda a guarda. Na porta do apartamento, embaixo, na portaria, eu sempre ficava, mas não achava ninguém. E no outro dia, após esse e-mail, o policial falou: sai precavido. Falou para o irmão Cidinho, quando for trabalhar: sai precavido, nós vamos estar olhando, mas sai precavido, sai desconfiado. Eu não Cidinho, aquela noite nem conseguia dormir, porque eu já tinha que sair 5 horas da manhã para trabalhar. Quando aquele moço foi descer, o moço disse que foi acompanhar, nós ficamos todos lá em Caraçá esperando ele descer. Eu chorava muito e conversava com Deus no meu pensamento: Senhor, se aconteceu alguma coisa com esse moço, se aconteceu alguma coisa com alguém daqui, como vai ficar nessa situação? Tem misericórdia, guarda ele lá embaixo. Quando ele
sábado o irmão Cidinho olhou pra mim e falou, olha filha, eu vou trabalhar, você não pode mais congregar, então você fica em paz, vou passar na casa dos servos de Deus, eles vão vir aqui orar com você, não vou contar nada que está acontecendo, eu sei que Deus se usa grandemente deles e Deus vai dar uma saída. E naquele dia vi aquele casal da cidade de Tumbá, irmão Salinho, a nossa irmã Nilda veio na casa do irmão Cidinho, chegaram, estava muito cansada, muito triste, estava naquela sala, eu, o irmão Dora, o Jabes e o André somente, e ali ele abriu uma oração, e na oração de joelho, de uma forma mansa, de uma forma meiga, sem grito, sem pulo, sem nada, com uma voz muito mansa, ele começava uma oração, onde ele dizia, santo o nome do Senhor, eis que eu vejo um trono, e vejo um anjo do lado desse trono, um anjo que se chama Anjo Gabriel. Vejo um pai dando ordem para esse anjo descer aqui em Chelas, em Lisboa, e fazer uma obra na vida dessa moça. Eis que eu vejo também um livro de capa preta, onde esse livro tem... E aquele irmão falava que ele viu um livro de capa preta, e naquele livro continha 360 páginas, na página 268 do artigo 8, encontrava um decreto de morte na minha vida, que esse livro tinha sido profetizado e benzido no Brasil, era um livro de macumba e feitiçaria. Se ele fosse aberto na cidade de Lisboa, eu ficaria louca, me entregaria à loucura e me mataria. Santo o nome do Senhor. E ele dizia, mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz. Eu vou enviar o meu anjo, e esse anjo vai queimar, vai rasgar esse livro, e eu vou te deixar liberta. A oração do mundo, a oração de todo o povo está subindo ao céu. As lágrimas estão sendo colhidas. O Senhor vai derramar as lágrimas em retorno com bênçãos do céu. Eu vou fazer uma obra. 7 dias você está liberto dessa prova. Santo Senhor. Aquilo a gente chorava muito. Santo Senhor. Aquele irmão foi embora. E voltando um pouco atrás, como eu só sofria muito há muito tempo com essa prova, era de pouca conversa, como sou até hoje, não sou de falar muito o que está passando, sofrimento, converso sempre com Deus. E nessa prova que eu passei, nunca era nas irmandades, os irmãos não percebiam o que estava acontecendo, só a família que percebia, porque não deixava transparecer. Eu não gostava que tocava nesse assunto, eu não gostava que falava dessa parte da minha vida, não gostava que ninguém soubesse, porque eu sofria, tinha vergonha do que tinha passado. E naqueles meses que eu fiquei em Portugal, o irmão Cidinho, vendo a minha aflição, começou a ligar para todo mundo, ligava para a Suíça, ligava para o Japão, ligava para a Espanha, para a Grécia, para o Brasil, todo lugar ele começou a ligar. Onde ele conhecia um servo de Deus, ele ligava e pedia oração e contava que eu passei, e aquilo meu coração se entristecia, uma ira me tomou um dia e eu comecei a falar com Deus, Senhor, além de eu estar passando essa prova, ter passado isso, ainda todo mundo sabendo, eu vou voltar pro Brasil envergonhada e o mundo inteiro sabendo da minha prova. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não entendi, percebendo que eu não estava gostando. Ele chegou em mim e falou, oh minha filha, não fica assim, o que eu estou fazendo é pro seu bem, uma oração só está sendo pouca, tem que ser oração do mundo inteiro. Um dia você vai entender por que o mundo inteiro tem que saber da tua prova. Santo Senhor, aleluia. Aí fiquei mais conformado com aquela palavra dele. E depois que aquele irmão saiu da nossa casa, que foi embora, eu ficava feliz, confiante naquela profecia. Santo Senhor, aleluia. E no outro dia a prova ainda ardeu mais um pouco. O moço foi trabalhar, ele chegava exatamente à meia-noite na portaria do prédio, era 10 para meia-noite. O Jabes recebeu uma mensagem onde dizia, se a Sibeli não descer agora, meia-noite, seu pai não sobe vivo para esse prédio. Santo Senhor. A pressão tomou novamente nosso coração, aquele moço gritava desesperadamente, olhava para o céu e falava, Senhor, meu pai não. Senhor. A esposa do irmão Cidinho gritava desesperada, Senhor, socorre-nos. Aquilo me tomou obra de mim, uma angústia, uma dor no
voltou para aquele emprego desesperado, chorando pelas ruas, chorando em casa. Chamamos a polícia veio correndo, falou: vamos cercar o prédio, vamos ter que fazer uma guarda para ele entrar. Naquela hora era só Deus na nossa vida, não existia mais autoridade, não existia mais ninguém, era só Deus, Santo Senhor. E a gente naquele prédio, lá em cima, olhando tudo pela câmera, ouvimos quando o nosso dia chegou de táxi. E naquele momento, olhando pelaquela câmera, sabe, o Gideão chegando, nós quatro lá em cima de mão dada, olhando aquela câmera, Santo Senhor, vimos como o servo Gideão saiu do carro, olhou para o céu, e só Deus sabe o que ele falou com Deus, e entrou naquele prédio, passou a ver aqueles policiais, passou naquela portaria, entrou no prédio, conseguiu entrar, subiu aquele elevador gritando e chorando, abriu aquela porta chorando, não mata. abraçou nós e falou: estou vivo, Deus me guardou da morte, Santo Senhor. Naquele momento, nós ficamos dentro de um quarto, nós quatro, ninguém dormia, os quatro lá sentados no chão daquele quarto, os quatro chorando, os quatro pedindo providência do céu. E naquele momento o Senhor já estava fazendo uma obra. Aquela noite passamos aflitos, sem sono e sem dormir, conversando. E a Mandora olhava para mim e falava: filha, você vai ter que ir embora. Você vai ter que ir embora, porque se você ficar aqui vai morrer todo mundo. Santo Senhor, ela chorava muito. E começaram a fazer planos de como eu iria sair do prédio, que eu teria que ser pelo subterrâneo. Outros ligavam, a Irmandade ligava, falavam para mim: não, a gente está comprando algumas coisas para você, a gente vai mudar a cor do seu cabelo, vai mudar o jeito de vestir, você vai sair. Mas aqui a aflição me tomava, eu falava: Senhor, cadê a tua palavra? Onde fica? Eu vou embora, eu sei a tua libertação. E naquela noite, orando ao Senhor, clamando ao Senhor e chorando e lamentando, creio eu que o Senhor já tinha feito a tua obra e eu ainda estava chorando. Santo Senhor, amanheceu o dia, ninguém foi trabalhar, ninguém tinha força nem de sair. O nosso dia já estava com a carne adoecida, já estava sentindo o coração tremer, já não estava bem de saúde, a Mandora também, ninguém já começou a saúde ficar abalada. E todo mundo falou: hoje ninguém vai trabalhar, vamos ficar tudo em casa esperando, vamos esperar o que vai acontecer. E naquele momento, lá o filho do Monsenhor, o Jebas, foi pro quarto. De repente ele falou: vem aqui ver uma coisa. Nós chegamos lá e estava no e-mail, o título de um meme escrito: chamam todos da casa e ouço o que eu tenho a dizer. E nesse e-mail, o título do e-mail era: chamam todos da casa e venham ouvir o que eu tenho a dizer. Nós entramos na frente daquele computador, um deu a mão para o outro. E o Monsenhor falava: agora eu vou colocar fogo no prédio, agora eu vou invadir, vou matar todo mundo. Eu chorava, o Jefferson chorava muito. E clamava: Deus, Senhor, não deixe nós morrer. Ninguém tinha força de clicar para o e-mail abrir, porque era grande a aflição. O e-mail abrindo, a primeira... O título do e-mail dizia: chame todos a casa e ouça o que eu tenho a dizer. Estou nesse momento escrevendo esse e-mail para pôr fim a todas as situações ocorridas. Quem escreve é o melhor amigo do Márcio Leandro. Márcio Leandro é o moço que está preso no penitenciário Oswaldo Cruz. Eu, por minha vontade própria, comecei essa perseguição. Tinha em minha mente que meu amigo não merecia passar por isso, que ele era inocente. Eu fui que comandei todos os crimes até agora. E eu estou aqui ainda em Portugal, mas já estou retornando ao Brasil com os meus companheiros. E depois ele relata, no cinto de ler, ele relata quem ajudou, quem fez tudo, quem se vendeu por dinheiro, as pessoas que estavam no meio.
não sinto de ler essa parte. Estão todos aí sem entender o que se passa. Mas ontem à noite pegaríamos a moça de madrugada e invadiríamos o prédio. Até a chave do prédio já tinha. As pessoas são muito fáceis de serem compradas. Mas quando eu ia dar o apito para a invasão, chegou-se próximo a nós um homem com farda de tenente-coronel, com 3 estrelas no peito, todo armado, e disse: já basta. Dei ordem para atirar e as armas não dispararam. E nossos carros foram cercados por uma multidão de soldados. Ai, que marcha, pedimos piedade e o homem disse a nós: agora vocês vão ouvir o que o Espírito diz. Tínhamos um acordo, o homem prosseguiu, eu e meu pai, que viríamos aqui, mas só daqui a 7 dias, para confirmar a profecia da oração do irmão Salim. Mas as lágrimas e gemidos da minha serva e de todos os meus filhos, espalhados no mundo todo, confirmando que o irmão Salim tinha dito que o mundo todo precisava saber da minha prova. Tocou o meu pai e ele disse: Gabriel, meu filho, desce lá agora em Chelas e dá uma ordem enviada de mim. Cerra a guerra, cerra a aflição, cessa a luta, cessa a tortura, cessa a tentação. Deixa minha filha livre. Eu lutei com esse homem, disse que meu amigo estava preso por culpa da moça. O homem pôs as mãos em meus olhos e disse: vê agora a verdade. E na minha mente, como se fosse um filme, o tempo voltou naquela sala de natação. E lá enxerguei tudo que se passou e vi que a moça era mesmo inocente. Depois de ver isso, o homem me disse: tens aí contigo um livro de macumba e feitiçaria? Me entregue. Senhor, entreguei ao homem e ele disse: foi o que disse o meu pai na boca de um homem. O livro tem 360 páginas, que significa cada dia qual eu decretei pragas e tentações a essa moça. E na página 268 desse livro, no artigo 8, foi o dia que decretei a morte dessa moça. Esse livro foi vencido e profetizado maldições à moça. E quando eu aqui em Portugal abrisse o livro, a moça mesmo se mataria e entregaria-se à loucura. O tenente-coronel falou tudo o que tinha no livro e depois o queimou. E me disse: meu pai, que é mais poderoso que eu, mandou te dizer: volta de onde você nunca tivesse saído e deixa minha filha em paz, senão morrerás agora, tu e todos os seus. Ai, que não vai, que nem vai levar, será mais ligada, aleluia. Nesse momento, algo entrou no meu coração e no coração daqueles que me acompanhavam, e vi que todo esse tempo eu fui injusto com essa moça. O tenente-coronel, por nome Gabriel, fez eu prometer que escreveria hoje essas coisas. Quando ler, já estaremos regressando ao nosso país. E o tenente disse que há um meio de eu reparar tal dano causado à moça, que era para nós procurarmos uma água que dá vida e faz nascer de novo. Santo é o Senhor, aleluia. Por isso, irmandade, fica também aqui uma parte, aleluia. Santo Senhor, nunca deseje o mal para quem te faz mal, nunca deseje o mal para aquele que te amaldiçoa, nunca deseje o mal para aquele que te bate na face, nunca deseje o mal para aquele que te tortura, porque quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, e Ele tem o poder de perdoar os pecados. Santo Senhor, aleluia. Olha o tamanho do amor de Deus, aleluia. O amor que Ele teve por esse moço. Santo Senhor, aleluia.
comigo que hoje não o considero mais como amigo. Não fará mal a ninguém, pois tudo que eu fiz ele nunca mandou, fiz por minha conta. Ele sabia, mas não mandava, pois tinha medo que poderia acontecer com a tua família. O tenente coronel Gabriel pediu para dizer uma coisa a essa moça. Moça, come e beba, grande é a tua jornada, aleluia. E no final do e-mail ele dizia: não sei se acreditarão em mim, mas o homem por nome Gabriel disse que vocês estavam à espera desse acontecimento. E não sabia que algo nesse sentido ia acontecer. E imagina! O pai do homem Gabriel pediu a ele que trouxesse um recado à moça e pediu para transmitir um recado. Não sei do que se trata, mas ele disse que você entenderia. Moça, tenha fé e deixe todo medo. Ao acabares de ler desse, comprovo com seus olhos que não há mais perseguição. Santo, santo. E para você saber que o pai de Gabriel que mandou te dizer, ele disse: Santo Senhor, receba um homem negro na vossa igreja. E pregou que Deus viria com espanto nesse país e que para uma obra na vida de alguém que entraria onde tivesse que entrar e que essa obra seria contada em todo o mundo. Aleluia! Esse é o que o homem mandou dizer e disse para mim não acrescentarem nem diminuir nada o que o pai dele estava olhando. Por isso é só, e a todos que eu fiz chorar e sofrer meus humildes pedidos de perdão. Aleluia! E assim nos alegramos muito com esse e-mail, chorava, meio confuso, não entendia. E a confusão também quis entrar na nossa mente, porque a prova foi muito longa para uma libertação tão rápida. Buscamos de Deus, oramos, eu, o irmão Cidinho, a irmã Dora e o André. E orando, para ver se o Senhor confirmava, se sentíamos alegria, o Senhor visitava muito a nossa alma. O irmão Cidinho, com toda a prudência, mesmo assim ligou para o servo de Deus, o ancião mais velho daquele país, e pediu para que ele fosse até sua casa para ler aquilo, ver se sentia se era de Deus, porque tinha medo de eu descer, poderia ser uma armadilha, mas não sentimos no fundo da nossa alma que era uma libertação, porque o irmão Carlito, que Deus se deu de usar, falar, pegar essa palavra, ninguém estava lá, ninguém sabia que ele esteve lá 15 dias atrás, ninguém sabia que tinha sido profetizado sobre o livro de Macumba, era só Deus para fazer uma obra dessa. E nós ligamos para o servo de Deus. O avião que sai para o Brasil saía 8 horas da noite. Nós ligamos, era umas 6:30 da tarde. O servo de Deus falou, nós não falamos o que era, só falamos da prova. Ele falou, tô indo aí, eu ia sentir de ir orar para a moça, tô indo para aí. E esse irmão Fernando, ancião, Galinheiras, em Lisboa, foi para a casa do irmão Cidinho, junto com mais uns irmãos de Lucélia, que também mora no Brasil. Santo nome do Senhor. E naquela vindo pra casa do irmão Cidinho, um avião, passando um avião, eles olharam pro céu e disse que aquele moço que mora em Lucélia, o Alex, olhou pro céu e falou, oh Deus, por que tu não leva umas boas novas na vida dessa moça pro Brasil? Santo Senhor! Ele olhando pro céu já não sabia que Deus já tinha feito a obra. Santo Senhor! E ele chegando, nós já estávamos todos felizes, o semblante já estava mudado. Eles não entenderam muito o que estava acontecendo, entraram naquela sala. Irmão Fernando, muito aflito, pedia para baixar, a janela estava aberta, a porta estava aberta, ele não entendia. Ele tranca a porta, tranca a janela, baixa a cortina, não pode ficar aqui, lá debaixo dá pra ver, preocupado com a minha vida. E nós olhávamos pra ele sorrir, ele não entendia que nós estávamos dando risada numa situação tão grave. Ele falava, irmã, tem que ter prudência, abaixa essa janela, Santo Senhor. E eu olhei pra ele e falei, irmão, já estou liberto, o Senhor já libertou, Santo nome. Ele olhou para mim assustado, como que libertação foi essa tão rápida? Demos um e-mail para ele ler, ele lia, o Senhor começou a visitar a alma dele, começou a visitar a sala, os irmãos que estavam lá, e o Senhor tomou nós uma presença muito linda, Santo Senhor. E de repente, para confirmação maior,
telefone tocou, o Gêmeos atendeu, era o moço e falava: a paz de Deus, irmão Gêmeos, aqui é o irmão Leandro Santo, Senhor, aleluia. Avisa-se dele, já estou no aeroporto, estou embarcando, estou indo para o Brasil, aleluia. Ele desligando aquele telefone, passou uma noite infeliz, ninguém dormia, só chorava, o telefone começou a tocar, ligamos para o Brasil, contamos o que tinha acontecido, e o telefone começou a tocar, e agora era o inverso, em vez de e-mail de tristeza para a irmandade, para amigos e irmãos, era e-mails e e-mails de alegria que chegava, caixa postal, toda hora tinha que esvaziar, o telefone não parava de tocar, todo mundo queria saber o que tinha acontecido, meu Deus. Foi nesse momento que eu olhei para o servo de Deus e falei: realmente o irmão tinha razão, o mundo tinha que saber o que eu estava passando, porque o mundo tinha que saber a obra que Deus ia fazer, Santo Senhor. E no outro dia, irmão Fernando, com aquele amor, falou: você vai congregar na minha comum, onde eu atendo, nós vamos contar essa obra lá, Santo Senhor. Mas eu ainda aflito, não tinha descido ainda do prédio, não tinha força para descer do prédio. E uma irmãzinha me ligou à tarde, falou: Sibeli, passo aí pra te pegar, você vai congregar na galinheira. Eu falei: vou, então você vai pra minha casa, depois eu te levo. Vou passar aí, a gente vai descer esse prédio em nome do Senhor Jesus. Santo Senhor, ela passou, me arrumei, eu orei a Deus. Quando eu saí daquela porta, o Senhor já começou a me visitar. Quantos dias não via a cor do sol, quantos dias não olhava pro céu, não via uma árvore, Santo Senhor. Quando foi descer aquele elevador, o Senhor começou a visitar a minha alma. Que eu abri aquela portaria, que eu saí daquela portaria, que eu vi o céu aberto, Santo Senhor. A minha vontade era sair voando, aleluia, Santo Senhor. Eu não acreditava no que estava acontecendo. E para confirmação, Santo Senhor, eu saí com aquela moça daquela portaria, fui pro outro lado da rua para esperar o ônibus, Santo Senhor. Quando chegamos naquele ônibus, chegou 2 carros de policial, um na frente do ônibus e outro atrás, aleluia. E a polícia foi na frente, o outro foi atrás. Eu olhava e não entendia. Eu falei: você tá vendo o que eu tô vendo? Você tá vendo que tem polícia aí na frente, tem polícia atrás? Eu tô vendo, Sibeli, fica em paz, é movimento de Deus. E aquele ônibus seguiu até o metrô. Quando nós descemos no metrô, que entramos dentro do metrô, que eu fui comprar o bilhete na portaria do metrô, 2 soldados parados, aleluia. Eu olhei pra ela: você tá vendo o que eu tô vendo? Eu tô vendo, fica em paz, é obra de Deus, aleluia. Passamos aquele metrô, andamos mais uma estação. Quando eu saí da porta do metrô, que eu coloquei o pé no chão, olhei na minha frente, 2 policiais na minha frente, aleluia. Ela olhou pra mim e falou, chorando, e falava: Sibeli, Deus tá nos guardando, aleluia. Deus tá dando sinal que tá nos acompanhando em todo momento. Não sei dizer se era só nós que via isso, mas nós 2 vimos isso, aleluia. Depois tínhamos que pegar outro ônibus e a mesma coisa, polícia na frente, polícia atrás. Como descendo no bairro pra ir pra casa dela, nós andando, a gente conversando, distraído, contente da obra que Deus fez. Num determinado momento ela olhou pra trás, ela falou: Sibeli, olha pra trás. Quando eu olhei pra trás, os policiais iam seguindo a pé, aleluia, glória a Jesus. E eles conversavam, nós 2 conversávamos. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas hoje eu entendo. Era um sinal de Deus, que Deus tinha mesmo libertado, que Deus estava guardando. Fiquei naquela casa daquela moça, à noite congregamos, o Senhor deu a graça do irmão contar, o irmão Cidinho contar, o Senhor deu a graça de testemunhar, o Senhor realmente exaltou nós naquele país, mostrou que Deus é Deus, aleluia, Santo Senhor. No outro dia, muito feliz mesmo, com muita alegria, muito amor, aquela irmandade toda começou a ir na casa do irmão Cidinho, casa do apartamento, o prédio ficou lotado, as autoridades ficaram sabendo, foram lá. Um policial português falou: nós fizemos tudo o que a nação portuguesa podia fazer, nós fizemos para descobrir, mas se era Deus que tinha que fazer, quem somos nós, aleluia. As autoridades, para confirmar o que Deus tinha dado na boca do nosso irmão Carlito, teve que confessar que Deus é Deus, aleluia. E aquele policial olhava pra mim e falava: moça, você não sabe, moça, como meu coração ficava quando eu via você aqui chorando. Eu falava em casa: eu vou pegar essas pessoas, eu vou fazer, mas eu mostrou pra ele que eu tô na obra, meu Deus, o homem não faz nada se Deus não quiser fazer, aleluia. O dia passou normalmente, depois aquele moço começou a ligar para mim naquela casa.
E ele um dia eu sozinha em casa, depois de uma semana quase, não tinha notícia mais dele. Santo é o Senhor. Primeiro ele mandou um e-mail, depois de uma semana ele mandou um e-mail, que eu vou ler agora. Ele começa o e-mail: toma a liberdade de chamar-vos de irmãos e saudar, porque eu já sinto-me como vosso irmão. Hoje eu escrevo não para te ameaçar, nem para te torturar, mas para vos dar as boas novas. Chegamos ao Brasil ontem de manhã, e o tenente-coronel estava nos esperando em São Paulo. Foi aí que eu percebi que esse tenente não era comum, que ele era do céu. No aeroporto falou-nos essa graça e nos instruiu de como entrar no céu. Ah, moça, me perdoe por todo o mal que eu te fiz, por tantas lágrimas derramadas. Moça, você é santa, você para mim hoje como um anjo que brilha. Moça, estive na sua igreja ontem à noite aqui na capital. O homem leu na Bíblia uns salmos que dizia de um homem que olhava para o alto e perguntava de onde vinha o socorro. Senhor, moça, hoje entendo porque nunca morreste. Da onde vinha tanta força e de onde vinha esse brilho dos teus olhos. Aleluia. Que mesmo te fazendo mal, você clamava por esse Deus. Moça, nunca que nós conseguiríamos te matar. O seu guardião era Deus. Moça, vamos continuar indo na sua igreja, assim que Deus nos libertar de todos os pecados e vícios. Vamos batizar e aí nós vamos te procurar para te abraçar, agora como irmão, e te pedir perdão. Moça, o homem que estava conosco mandou dizer que estava voltando ao seu pai e mandou te dizer: prepara-se para um caminho novo na tua vida. O que é passado e o que te atrapalha de servir a Deus, Ele vai tirar do seu caminho. Moça, Ele diz que serás abençoada na terra e muitos milagres verás. Aleluia. E disse para não sair do seu país antes que receba a ordem de Deus. E ainda disse, seu pai disse que fará muitas obras, e quando for a hora de tornar, ele mesmo fará saber. E ele pediu para você que quer que retribua tão bem que ele fez a tua obra. Santo Senhor, tocando o instrumento na casa do pai dele, aleluia. Ainda não sei falar direito, me perdoe, mas ele disse também a respeito do homem da casa onde está, por certo o pai do moço que manda essa mensagem, pediu para dizer que muito abençoado ele será nessa nação, tu e a tua descendência, e que tem algo que preocupa esse homem no Brasil e que te lhe noite de sono, aquilo que foi o pai do tenente-coronel Gabriel que te deu, ninguém vai tomar o que é seu, até o tempo de você voltar eu vou cuidar para você, aleluia. Homem nem na terra vai pôr a mão naquilo que eu te dei, Santo Senhor. O tenente-coronel mandou-vos dizer: esse milagre ocorrido em Portugal vai atravessar as fronteiras, todas as nações do mundo hão de saber, e a Irmandade de Portugal nunca mais será a mesma. Através desse milagre, almas vão ser seladas e batizadas, cego vai ver, paralítico vai andar, e a união no ministério vai entrar, aleluia. Santo Senhor. E é isso que ele manda dizer, e diz que agora vai retornar ao pai dele, e para todos ficarem em paz. A obra agora está completa. Irmãos, esclareça uma coisa. Depois desses e-mails, ele começou o contato conosco por telefone, onde eu conversava com ele, e ele um dia me ligou, nem esperava a ligação dele. Eu atendi aquele telefone, estava sozinho em casa. Aí ele falou: alô, Dona Cibele. Falei: oi, sou eu, paz Deus, amém. Sabe quem tá falando? Eu falei: não sei. Santo é o Senhor, aleluia. E ele falou: aqui, irmão Leandro. Oh, minha filha, me perdoa por tudo. E chorando como se fosse uma criança. Pedia perdão 1000 vezes, pediu perdão naquela ligação. Ele conversava um pouquinho e falava: peraí, moça, mas você me perdoa mesmo, Santo Senhor? Eu me arrependo do que eu fiz, me arrependo de tudo que eu fiz, eu não queria fazer isso. Santo é o teu nome, aleluia. Santo é o teu nome. E aquele moço começou a conversar comigo e perguntar algumas coisas da graça, coisa que ele não entendia.
perguntando sobre o ósculo santo, por que tinha que beijar, como era. E eu me vi naquela situação, falando da graça para aquela pessoa que tinha me feito mal. Aleluia, santo nome. E ele começou a me contar tudo como foi, como aconteceu. E ali também passei muita prova nessas ligações, porque eu sofria muito de ver como existem pessoas com o coração no dinheiro, com o coração no que é na terra, esquecendo de Deus, aleluia. Ele me contando como comprou as pessoas, como comprou pessoas que eu amava muito, aleluia. Como comprou as pessoas com o dinheiro que ele fez, como fazia. Contou para mim como entrava na minha casa, quem falava a hora que eu estava, quem dava a chave, aleluia. E naquelas ligações ele me esclareceu tudo o que tinha feito, como foi, e contou detalhes por detalhes. Mas a melhor parte de tudo isso era ouvir ele contar como o Senhor, como anjo, apareceu para ele. Santo nome. Ele dizia, moça, era um moço tão bonito. Era diferente. Não era homem da terra, moça, não podia ser, era diferente. Os olhos dele queimavam os meus olhos, eu não tinha força de olhar pra ele. Santo nome. E ele me contou que dentro daquele avião ele ia pensando nas palavras que no coração dele disparava quando ele pensava no que o moço tinha falado. E ele falava pros companheiros, gente, vocês estão vendo, vocês estão sentindo o que eu tô sentindo? E tem uma coisa diferente dentro de mim. Aquele moço mexeu comigo. E disse que os companheiros falavam pra ele, mas Leandro, você planejou tudo, você queria matar essa moça. Você tem ódio dessa moça, acorda, você tá enfeitiçado. Isso não é normal. Ele falava, não, eu não tenho mais ódio dela, eu não sinto mais nada disso que vocês estão falando. Eu não tenho mais ódio dessa moça, Santo Senhor. E quando chegaram naquele aeroporto, aqui em Guarulhos, no Brasil, ele disse que ficou esperando bagagem, ficou esperando a mala dele, o companheiro e todos do voo conseguiram pegar as malas, e as malas deles não liberavam, não aparecia de jeito nenhum. Quando aqueles companheiros olhou pra ele e falou, tá vendo, eu não te avisei, era uma cilada, aquele homem era da polícia, vão prender a gente aqui, eu tô te falando, vamos dar um jeito, vamos fugir. Ele, não é possível, não foi cilada o que aconteceu, aleluia. E de repente chegou o moço atrás dele, colocou a mão no seu ombro, quando ele olhou era o mesmo anjo que estava em Portugal. Aí ele começou a entender e a meditar, não pode ser da terra, tem que ser do céu, aleluia. Ele disse que o anjo falou pra eles, pega a sua bagagem está aí. Quando eles olharam de novo pra frente, as bagagens estavam na frente dele. Santo nome. Ele me contaram que os moços ficaram muito assustados, muito temerosos, muito amedrontados com tudo isso. Falaram que ia fugir, que ia se esconder, que isso não ia ficar assim, que iam prender. Os moços retornaram para a cidade do interior, ele ficou em São Paulo. Santo é o teu nome, aleluia. E assim comecei a ter uma conversa com aquele moço frequentemente. E ele me falava também a respeito da sua profissão, de onde tirava tanto dinheiro, como conseguia. Em determinados dias ele falou pra mim, eu vou me entregar pra polícia, eu vou na delegacia, vou me entregar pra polícia, vou entregar todo mundo que fez esse mal pra você. Eu conversei com ele, falei pra ele que eu achava que isso era o certo, que o Senhor tinha o poder de perdoar os pecados, mas a lei da terra ele tinha que cumprir, santo é o teu nome. E passados uns dias ele me ligando e também passou um e-mail falando foi congregar no batismo no Brasil numa terça-feira, sentiu seu coração pulsar muito forte, quando viu já estava dentro das águas, santo nome. Ele falava assim pra mim no telefone, mas moça, não entendo, por que eu falei umas coisas diferentes? Eu não tenho curso de inglês, eu falei inglês nas águas, santo nome, aleluia. Eu falei, não, você não falou inglês, o Senhor selou a tua alma com bendita promessa, santo nome. E assim começamos a conversar, e ele me ligando um dia, ele falou, Sibeli, fui na delegacia, fui me entreguei todos os documentos que eu tinha, recibo de depósito, passaporte falso, quem fez, telefones grampeados com as pessoas que conversavam comigo, gravações, tudo entreguei pra polícia, santo teu nome, mas existe só um problema, o delegado
empregado disse pra mim que eu sou louco, que eu não sou normal. Como pode um bandido como eu vir me entregar? Que precisa de você, você é a vítima, você precisa fazer essa queixa, Santo Senhor. Eu conversando com ele, falei assim pra ele, eu tenho o livre-arbítrio de querer ou não fazer essa queixa. Não precisa, se eu não quiser fazer, eu não faço. A sua parte você fez, entregou quem tinha que entregar. Eu te perdoo e tá tudo certo. Nós não vamos mais mexer com isso. Vamos entregar na mão de Deus, aleluia. E passou o seu tempo, aleluia. Chegou um determinado dia que eu precisei vir embora pro Brasil, porque tinha outra parte para resolver no Brasil. Eu vim pro Brasil e assim, conversando com ele aqui no Brasil também, por e-mail, ele falava pra mim que estava sendo perseguido, que estava sendo ameaçado, Santo Senhor, e ele falava pra mim, hoje eu sei o que você passou, hoje eu sei como é duro você sair e não saber se volta vivo, aleluia, Santo teu nome. E ele falou pra mim um determinado dia que a filha dele tinha sido sequestrada, não sabia onde estava, só entregariam a filha dele se ele se entregasse, aleluia, e pediram oração em grande aflição. Conversou também com uma amiga minha na cidade de Adamantina, passou essa parte também, nós ficamos em oração, ligamos para Portugal, todos oraram também a favor dele, conseguiram resgatar a menina e hoje ele se encontra em um determinado lugar, não pode ser falado, não pode ser encontrado porque está sob proteção judicial, aleluia. O Senhor cumpriu aquela parte também, que quem te persegue hoje vai ser perseguido, é nosso irmão, mas hoje ele sente o que eu estava passando, aleluia, santo o teu nome. Também agora aproveito, como eu já tinha começado também no início da gravação, aproveito a oportunidade para completar o que Deus vem fazendo depois do meu retorno para o Brasil. Chegando no Brasil, procurando a justiça, fui interrogada. O irmão Cidinho veio para o Brasil com a família, foi interrogado, mais de 2 horas de depoimento cada um. Toda a autoridade aqui no Brasil ficou surpresa, ninguém acreditava no que estava acontecendo. Como pode acontecer um milagre desse, Santo Senhor? Os autos foi arquivado, e nos autos foi arquivado como que tivesse acontecido uma coisa anormal, uma coisa arquivado por motivo inexplicável, ninguém sabe explicar o que aconteceu, aleluia, a justiça ficou confundida. O Senhor tinha profetizado na boca do irmão Carlito que ele ia deixar o homem confundido, que ele ia entrar no governo, que ele ia entrar na autoridade, que ele ia entrar nos foros e ia deixar todas as autoridades confundidas, e realmente o Senhor deixou, porque ninguém sabia o procedimento a tomar daí em diante, aleluia. E depois desses depoimentos, eu vindo de Portugal, fiquei aqui na cidade de Sumaré juntamente com minhas primas, no sentido de voltar para lá, porque a polícia, as autoridades que estavam tomando conta do caso, deixou claro para mim quem estava por trás de tudo isso. Realmente conseguiram, através de investigações, várias testemunhas, foi provado, está nos autos, está sendo julgado, que a pessoa que estava comigo, a pessoa que eu desobedeci a voz do pai, a voz da mãe, a voz do irmão, a voz da irmã, a pessoa que eu casei, a pessoa que eu amava e que achava que por uma profecia ia ser o meu esposo, tinha também ajudado muito nessas coisas, e aquela aflição me tomava muito, porque eu o amava realmente, mas hoje o Senhor me mostrou que esse amor não era de Deus, que esse amor não era da paz, não era sublime. Por isso, novamente eu falo, a mocidade, toma cuidado, toma prudência, toma precaução, busca de Deus para que não venha sofrer tais consequências, porque hoje eu sei que eu sou moça, eu sei que homem nenhum tocou em mim, mas já não tenho a liberdade de recitar nas reuniões de jovens, aleluia, não tenho a liberdade de tocar nas reuniões de jovens, não tenho a liberdade de, se um dia o Senhor preparando um casamento, despedir numa reunião da mocidade, mas isso entendo que é o preço que tenho que pagar pela desobediência, e o que eu não quero pra mim, como dói no meu íntimo, no meu coração, isso, não quero que nenhuma das minhas irmãs venha sofrer tal coisa também. E ficando na cidade de Sumaré, preparando tudo, aquele moço que ficou muito revoltado com essa obra, ficou muito transtornado porque ele sabia que a justiça ia pegar, ele ficou muito revoltado, se revoltou, procurou ministério, procurou se justificar na cidade de Araçatuba, e eu buscando uma palavra, o Senhor me dando uma revelação, mostrava voltando com esse moço, e no dia seguinte eu falava, Senhor, como pode?
E naquela revelação que o Senhor me mostrava, eu não entendia o que o Senhor estava querendo de mim. Já tinha sofrido tanto. E buscando a palavra, o Senhor tem mandado aqui na cidade de Sumaré uma palavra, Jonas no ventre da baleia. E o Senhor mandava na palavra, eu te mostrei algo que você não está querendo fazer. Você ainda tem que passar por um pouquinho de prova, mas está chegando o final da prova, que para a obra ser completa, eu preciso revelar ainda mais mistério que não está revelado. Se ficar desse jeito, vai ficar uma coisa mal explicada. A obra de Deus não tem confusão, precisa ficar tudo claro, aleluia. Eu voltando para a cidade de Samuel muito triste, muito abatida, porque já sabia o que eu tinha que fazer, aleluia, Santo Senhor, aleluia. E chegando naquela cidade, conversei com os meus pais, eles se revoltaram muito, falaram que não aceitavam, mas eu sabia o que Deus tinha falado comigo, sabia que Deus estava comigo naquilo que eu estava fazendo. E conversando com o ministério disse para mim, se você se separar desse moço na situação que está, você ficará sem liberdade, porque temos a doutrina que só por prostituição, Santo Senhor, ainda mais por tudo que aconteceu na sua vida, um exame médico resolveria tudo, você provaria para nós que ele nunca te tocou, mas agora, moça, é só Deus na sua vida, olha tudo que aconteceu. Se você quiser, nós te damos a liberdade para a separação, mas você ficará sem a liberdade naquele momento. A minha alma começou a chorar, Santo Senhor, e eu orei pro Senhor e falei, Senhor, tudo menos a minha liberdade. Eu perdi tudo, Senhor, mas a liberdade de te servir eu não dou por nada. Eu sofro até o fim da minha vida, eu fico com esse moço até o fim da minha vida, Senhor, mas a minha liberdade eu não dou o prazer do inimigo tirar, Santo Senhor. E eu orando, voltei com aquele moço, passei 3 meses de prova, 3 meses de lágrimas de sangue, chorando sozinha, aleluia. E buscando uma palavra, o Senhor falou uma palavra lá em Araçatuba. Você entrou aqui hoje, Deus mandou uma palavra de Salomão, julga a causa das 2 mulheres. Santo Senhor, você entrou aqui hoje no seu quarto, na sua casa. Não há testemunha, é só você e uma pessoa, só eu sei o que acontece lá, só eu sei o que aconteceu na sua vida. E Salomão não sabia o que aconteceu naquela noite, naquele quarto. Ele não sabia quem tinha matado a criança, Santo Senhor. E na hora que ele foi guardar a criança, o coração da mãe verdadeira se jubilou e falou, dá pra ela. E você também entrou aqui desse jeito, você tá preferindo dar a sua parte, você tá preferindo se sacrificar por amor da minha obra. E Deus se agradou da sua petição, Deus se agradou do que você pediu. Porque você não se preocupou com nada, não se preocupou com o pai, com a mãe, você se preocupou com a tua liberdade. O Senhor hoje te fala claramente, vou mover os céus e a terra, vou deixar o ministério dessa cidade confundido, mas eu vou fazer um rebuliço aqui, você vai sair dessa cidade com a cabeça levantada, Santo Senhor, aleluia. E passou um dia o Senhor foi mandando essas palavras, outro dia o Senhor mandou uma palavra, nascimento de Moisés, Santo Senhor, naquela palavra o Senhor não aguentava mais, foi por ser arrastada na igreja. O Senhor falava assim, Moisés, o cestinho de Moisés foi betumado para não entrar água dentro do cesto dele. Hoje Deus manda te dizer, irmã, o seu cesto está sendo betumado, não vai entrar água no seu cesto. E Moisés precisava lutar contra um homem forte, ele não tinha força por ser parente do homem, ele era registrado como parente do homem, tinha um papel que provava que era parente do homem, então ele não podia lutar contra. E você tem um papel na sua vida que você é de alguém, mas Deus vai te dizer, você é minha e vou tirar você da mão dele. Vou voltar para essa cidade que eu te amo, aleluia. Voltei para casa feliz com aquela palavra. O tempo foi se passando, foi aparecendo algumas coisas, foi aparecendo mistérios, telefonemas, algo já incriminando a pessoa já foi ficando triste, já foi ficando abalado, já foi percebendo que o Senhor estava puxando a corda dele. O Senhor colocou um casal de servos de Deus na minha vida naquela cidade, acompanhou meu testemunho naqueles 3 meses, mostrei a fita da obra que Deus tinha feito em Portugal. Eles não sabiam do que tinha acontecido, aquele moço tinha contado tudo ao contrário, o ministério não sabia daquela forma, Santo Senhor, o ministério tomou ciência daquela fita, se informou e Deus provou para eles que realmente Deus estava na minha vida. O ministério conversando comigo, falou, irmã Cibele, fica em paz, Deus está para fazer uma obra com você, se consagra o que você puder, porque Deus está pertinho de fazer uma obra, Santo Senhor, aleluia.
já estava acontecendo, muito falatório, muitos boatos a respeito da pessoa. O ministério então sentiu uma parte de Deus de marcar uma reunião. Santo é o teu nome. Eles me procuraram e disseram: amanhã terá uma reunião na congregação e nós vamos resolver a tua situação, moça. Santo é o teu nome. Leva esse papel pro moço e diz pra ele que o ministério de Araçatuba está convocando por uma reunião. Ele precisa comparecer. Cheguei e conversei com aquela pessoa, a pessoa disse para mim: eu não vou nessa reunião, não vou participar. Santo teu nome, eu fiquei em grande aflição. Fui para aquela reunião sozinha, cheguei naquela frente daquela igreja, minha tia comigo entrou para aquele culto. Antes um pouquinho de entrar pro culto, vinha de um ancião que não sabia do que estava acontecendo, não sabia de nada, coitado, e ele pensa que também foi uma parte para me testar, olhou para mim muito irado e falou para mim assim: cadê o moço? Eu falei: não veio, não sentiu de mim, então não vai ter reunião, você já tá sem liberdade. Isso na frente da igreja. Naquele momento meu coração se entristeceu, eu comecei a chorar e a gritar e falar para ele: não, tudo menos isso, então tá bom, eu fico com ele, mas não tira a minha liberdade. Aquele irmão se assustou quando eu falei assim pra ele, disse pra mim: entra pra igreja, filha, vamos buscar a palavra, o que o Senhor falar vai estar falado. Santo Senhor. Quando ele chegou, ele ia atender aquele culto por ter se atrasado lá fora. Deus precisou de outro irmão que não sabia da nossa conversa lá fora. E o Senhor mandou uns salmos naquela Santo Senhor, naquela noite. E o Senhor falava assim: entrou uma pessoa aqui, uma jovem aqui. Hoje eu te chamo de jovem, hoje eu te chamo de moça, porque pra mim você é moça. Santo Senhor. E Deus manda te dizer: você foi consagrada na tua meninice, foi consagrada na tua mocidade. Só por você ouvir uma profecia errada, você caiu numa cilada, mas Deus te provou de todas as formas que podia provar uma mulher, e você não negou o meu nome, e hoje você está aqui diante de um tribunal e precisa sair daqui uma sentença na tua vida. Oh Ana, o que eu te prometi está prometido, a tua liberdade vai ficar. Santo é o teu nome, aleluia. Eu vou confundir o homem nessa noite aqui. Antes de você ir pra sua casa, a tua liberdade está na tua mão. Aquilo é uma manifestação, uma promessa, parecia que só tinha eu dentro da igreja, aleluia. E ele falava: você foi perseguida, tentaram te matar, eu não deixei te matar, e você não vai ficar viva como morta, você vai ficar viva como viva. Santo Senhor, aleluia. E acabando aquela parte, acabando a palavra, eu sentei, olhei pra minha tia lá do meu lado chorando. Os irmãos fizeram sinal com a mão pra mim até a frente. Quando eu olhei, tava aquele irmão da minha revelação lá na frente. Aí eu falei pra minha tia, falei: ô tia, agora eu vou, tia, pra sentença de morte. A minha tia falou: só vai ser morte se Deus quiser, se Deus não quiser vai ser vida, aleluia. Eu fui naquele corredor daquela congregação, cheguei lá na frente, sentei com a minha tia, olhei pra aquele irmão, pedindo ao Senhor: Senhor, entra na mente dele agora, faz uma obra. Me sentia realmente como se estivesse num tribunal diante dos servos de Deus. Aquele ancião chegou pra mim e falou: oh, minha filha, aquele mesmo ancião que me maltratou no princípio, na frente da igreja, ele olhou e falou pra mim: oh, minha filha, me perdoa, no amor de Deus, santo é o teu nome. Olhou pra minha tia: oh, irmã, me perdoa, no amor de Deus, santo é o teu nome. Eu confundi os casos, confundi a moça, não era você que eu tava me falando. E aquele outro irmão que Deus deu a palavra olhou pra mim e falou: é, filha, pensou que ia ficar sem a sua liberdade. Santo Senhor, comecei a te manifestar a promessa, ele também, ele falava: a liberdade é tua. Santo é o teu nome, vai em paz, vai embora, assina tudo que tiver que assinar, some daqui dessa cidade, vai em paz com a sua cabeça erguida, não acontece nada, aceita tudo, Deus já te libertou. E aquele irmão olhando pra mim, eu ainda não estava nem pensando nessa parte, mas o irmão olhou pra mim e falou pra mim: você pensa em se casar, minha filha? Eu, com a minha boca eu disse que não pensava, mas eu sabia que eu pensava sim, que tenho desejo sim de casar, que tenho desejo de ter filhos. Aí ele olhou pra mim e falou: você tá falando que não quer, que você não tem, mas Deus deve estar te preparando alguém pra você, num futuro muito longo, 2, 3, 4 anos, ninguém o sabe, deve existir alguém na tua vida pra te fazer feliz, por isso a tua liberdade está concedida. Santo é o teu nome. Quando eu ia saindo, Deus me manifestava muita promessa. Quando eu ia saindo, ele falou pra mim: isso não costuma acontecer na congregação, aleluia. Isso é um privilégio na tua vida. Honra a Deus, santo é o teu nome.
família e falei pra eles, Deus não tirou a minha liberdade, Deus me concedeu a liberdade, santo teu nome. O Senhor manifestou promessa, ninguém tinha promessa, deu virtude pra quem tinha virtude, e foi uma festa na rua daquela igreja. Os dois anciãos saindo, ficou na frente observando o que estava acontecendo. Santo nome, tudo pra honra e glória do nome do Senhor. E assim saiu, o Senhor preparou tudo, preparou as condições, foi feita a separação, aquele moço ficou lá na cidade, nessas condições que eu acabei de relatar, e o Senhor me libertou nessa parte também. Isso é honra e glória ao nome do Senhor. E agora, para finalizar toda essa obra que Deus tem feito na minha vida, só tenho a agradecer a Deus por tudo, pelo pai, pela mãe que o Senhor tem me dado, que tem sido a fortaleza, tem sido amigo presente na hora da prova, pelos irmãos que o Senhor tem posto na minha vida, aleluia. Agradeço a Deus porque tenho encontrado muitos inimigos na minha frente, mas muito mais foram sinceros na minha vida. Agradeço ao Senhor por toda a obra que o Senhor está fazendo aqui nessa cidade,